Oi, gente. Quem for entrando aí me fala se está me ouvindo bem, por favor. Que a gente consegue fazer alguns ajustes agora no começo. Oi, Ju. Me confirma se está me ouvindo bem, fazendo favor. Oi, galera. Vamos entrando aí. Oi, Amanda. Ana Paula. A Bia. O Dan, tô vendo que tem gente da mentoria aqui. Deixa eu botar aqui para poder ver se está tudo certinho. Tudo bom? Já foi atrás do teu tema? Se eu consigo ver o chat aqui, porque senão não enxergo direito. Prof. meio cegueta. Esperar o pessoal chegar um pouquinho. Se tiver já alguma dúvida, já pode ir mandando. Hoje a gente vai falar sobre o TCC, tá? Tanto o TCC 1 quanto o TCC 2. Nem todas as universidades têm a mesma dinâmica, certo? Algumas universidades tratam diferente os TCCs, tanto o 1 quanto o 2. Algumas só têm o TCC 2, certo? Algumas têm relatório de estágio final, apenas. Então é importante que a gente conheça a realidade da nossa universidade para que a gente possa fazer um trabalho bem primoroso, tá bom? Hoje eu vou falar de TCC 1 e TCC 2, de um formato muito, como é que eu vou dizer, bem amplo, certo? Então, provavelmente, algumas dicas vão também servir para a sua situação na sua universidade. E se houverem dúvidas durante a nossa conversa, por favor, fiquem à vontade para expressar aqui sua opinião, deixar sua pergunta, assim que eu ver, eu vou respondendo também, tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Roberta, ou Prof. Beta, como preferirem me chamar. Sou médica veterinária, fiz o mestrado em agroecossistemas e doutorado em ciências zootecnia. Trabalho com bem-estar animal há algum tempo. Chega uma hora que a gente tem que começar a não falar as idades das coisas para não dar na cara quantos anos tem, né? Então já faz um bom tempo que eu trabalho com bem-estar animal, tá? Desde 2006. Quando eu estava na graduação. Mas, quando a prof fala de mentoria, né, para TCC, para a faculdade em geral, eu não fiz só mentoria relacionadas a bem-estar animal. Aliás, a grande maioria não é relacionada a bem-estar animal, tá? A prof também fez mentoria de outros cursos. Então, se por um acaso tu tá aqui e tu é de outro curso, fique à vontade que a gente também pode trabalhar com isso, tá? Eu já tive mais de, sei lá, várias dezenas de orientandos de graduação de veterinária, né? A grande maioria acaba sendo de veterinária mesmo, mas eu tive outros também, de outros cursos como agronomia, engenharia de alimentos, letras, mestrado também, mestrado em educação, mestrados diversos, né? O que acaba que eu aprendo bastante com a pessoa, né? E isso é bom que tem essa troca legal. Dentro da veterinária, que é a grande maioria dos TCCs que a prof acaba orientando, os temas são diversos, tá? É claro que nem todos os temas que a prof orienta são temas de total conhecimento meu, né? Como eu comentei com vocês, se eu for lá trabalhar com o pessoal de letras, né? Com o pessoal de engenharia de alimentos, tem muita coisa que eu desconheço. Mas a parte técnica, a parte de redação científica, não muda muito de curso para curso, né? A gente mantém essa lógica, tá bom? Para a gente pensar num TCC, o pessoal que está chegando aí, fique à vontade. Para a gente pensar num TCC bom, tá? Um TCC que vai ser sucesso, que vai ser muitas vezes nota máxima, é importante que a gente comece pensando no tema, tá? Meu gato aqui fazendo a festa. Pensando no tema, tá? Por que, por exemplo, eu não posso chegar para você e falar, olha, o tema do teu TCC tem que ser tal coisa? Porque o tema do teu TCC é teu, né? E tem que sair daqui de dentro. Tu tem que escolher com brilho nos olhos. É algo que tu vai trabalhar durante 6 meses, 1 ano, dependendo, né? Se forem 2 TCCs, como acontece aqui na universidade onde eu dou aula. Então, se você for pegar um tema que você não gosta, vai ser muito difícil você fazer um bom TCC, tá?
Então, o primeiro passo é escolher um tema que você realmente goste. Então, olha lá na universidade, todas as aulas que tu teve, todas as disciplinas que você teve e veja dentro dessas disciplinas ou dessas áreas, né, qual que tu gostou mais, certo? Partindo daí, você vai achar, então, dentro dessa área, algo que você veja que é recente, que o pessoal está comentando bastante, que é talvez revolucionário nessa área, talvez uma nova tecnologia, uma nova forma de diagnóstico, um novo tratamento, uma nova forma de você perceber aquela situação, enfim. Tu vai ver realmente o que é novidade, tá? O que é diferente dentro daquela área. A gente foge de temas muito batidos, tá? Por exemplo, eu trabalho com veterinário e vou falar de ovariocistectomia. Vou falar sobre tumor de mama. São coisas que a gente já vê bastante, tem bastante coisa na literatura, certo? A não ser que você ache algo revolucionário dentro disso para falar, não tem por que você ficar falando mais do mesmo, certo? E essa escolha do tema, como eu comentei, tem que sair de ti, porque além de você ter um grande tempo trabalhando em cima disso, de você ficar bastante tempo lendo artigos a respeito, pesquisando, escrevendo, é um documento de finalização da sua graduação, né, o TCC, o relatório final, enfim, onde vai o teu nome. Muitas vezes é o primeiro documento acadêmico que vai o teu nome, né? Então é importante que seja algo muito legal e que você tenha vontade de mostrar para as pessoas e que você tenha vontade de estar lá na internet, que muito provavelmente vai estar depois e as pessoas vão estar pesquisando aquele assunto e, enfim, vendo o seu nome. Então, para isso que tu tem que escolher o teu tema com bastante cuidado. Também é importante que seja um tema, como eu falei, relevante, de uma área que tu goste, mas que tenha literatura acadêmica dentro, trabalhando sobre esse tema, tá? Não me adianta nada eu gostar de uma coisa super revolucionária, mas que a ciência, né, os pares científicos não conversaram muito a respeito. Num TCC eu posso fazer revisão bibliográfica, eu posso fazer uma pesquisa, certo? Em alguns lugares eu posso fazer um relato de caso, enfim. Mas eu pouco provavelmente vou fazer uma grande descoberta. Seria bem interessante se desse para fazer, né? Mas o tempo de um TCC, de a gente criar um TCC, que normalmente é de um semestre ou de 4 meses, né? Não nos dá permissão viável, né, humana, de fazer algo super revolucionário, tá? Então a gente vai escolher algo que o pessoal já vem discutindo dentro da ciência. E quando a gente fala em artigos científicos, o porquê de observar dentro dos pares científicos o porquê que estão conversando sobre aquele assunto, é porque há diferença entre um artigo científico de uma revista científica e um artigo de opinião, tá? O artigo de opinião, como o nome sugere, a pessoa vai lá e dá a opinião dela, tá? Eu acho que o bem-estar, né? Que ela sempre fala bem-estar, né? Mas enfim, eu acho que o bem-estar de suínos é obrigatório. Então é um artigo de opinião. Do contrário, eu vou ter artigos científicos falando sobre o bem-estar dentro da suinocultura em vários vieses, certo? Positivos e negativos. E lá dentro desses artigos científicos, eu vou perceber uma discussão rolando sobre o assunto. A diferença também é que o artigo científico, ele passou por pares, tá? O que são pares? São pelo menos 2 outros cientistas da área, reconhecidos da área, que leram o teu trabalho, né, o trabalho científico, ali, o artigo científico, e falaram, não, é verdade, aqui, né, a metodologia está adequada, a conclusão tem tudo a ver com a metodologia, o objetivo está bem embasado, e isso é uma verdade científica. Então você vai partir de um trabalho científico, de uma pessoa que passou por pares, que outras pessoas também leram e concordaram, e aí aquilo ali acaba sendo uma verdade científica, tá? Claro que existem revistas e revistas, artigos e artigos, tem bons e tem ruins. É importante que a gente saiba escolher os bons e os recentes, para a gente poder ter um trabalho bom. Não importa se você for fazer uma pesquisa, se você for fazer uma revisão, um relato de caso. Tá, então os artigos que tu for citar, eles devem ser recentes. E dentro da ciência, a gente considera como um artigo recente um artigo de 5 anos para cá. A ciência ela é muito dinâmica, né? Tem gente que fala que são de 3 anos para cá apenas, tá? Mas, enfim, a gente pode utilizar então artigos de 5, dependendo da universidade, porque às vezes há um combinado entre as pessoas de 10 anos para cá também pode ser usado como recente e tal. Mas a gente utiliza então artigos mais ou menos 5 anos para cá como recente. E se for usar livros, eles têm que ser mais recentes ainda, porque os livros acabam utilizando os artigos que foram publicados, né, organizando essas ideias e trazendo para o leitor, tá?
Então tá, então a gente vai procurar artigos recentes. Mas tem uma exceção. Se, por exemplo, eu estou lendo artigos recentes sobre aquele tema que eu gostei muito, e eu vejo que tem um artigo lá de, sei lá, 1900 bolinha, que todo mundo cita, porque ele é pioneiro, ele que começou a falar sobre aquele assunto, aí sim, tudo bem eu usar, tá? Então, quais artigos são bons? O pioneiro e os últimos, tá? Pra gente poder utilizar. A não ser que esses artigos de transição, eles façam parte da tua discussão de alguma forma, tá? Mas para você, por exemplo, fazer uma revisão bibliográfica de artigos da década de 90, não faz sentido, né? Ou ali dos anos 2000, por exemplo, né? Ali 2000, 2007, não é bem uma revisão, né? Tu tá relembrando a história, porque já faz tempo, né? E ainda pior ainda, quando a gente pega e cita lá um artigo de 1994, eu quero que todo mundo aqui pense o que estava fazendo em 94, eu tinha 10 anos, falando que atualmente, em tal área, fala-se sobre tal coisa. Atualmente, em 1994. Não é nada atualmente, né? Na real, bem antigo, tá? O atualmente tem que ser algo de agora, de poucos anos atrás, de verdade, tá? Então, vamos fazer as buscas desses artigos para trabalhar. Gente, se tiver alguma dúvida, vão perguntando aí, tá? A prof tá aqui para responder, do contrário eu vou falando. Quem aqui já tem o tema do TCC? Pode escrever no comentário que, olha, meu tema é tal coisa, pra gente ver como é que estão. Eu sei que tem gente da mentoria do TCC1 aí que ainda não sabe o tema, que está pesquisando, e tudo bem, né? A gente só pode saber apenas, às vezes, né, a área que gosta, e dentro dessa área vai fazer a pesquisa, né? O primeiro exercício que a gente faz na mentoria do TCC1, né, do pré-projeto, é essa busca pela área, pela novidade, na área que tu gosta, para você, então, trabalhar em cima disso. Então, tudo bem não saber ao certo agora, mas a gente tem que ir trabalhando nisso. Quem já souber o tema aí pode escrever. Sem timidez aí, galera. Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou continuar aqui. Então tá, eu vou escolher artigos científicos recentes, bababá. E como é que eu vou achar esses artigos? Né? A gente sabe que alguns artigos são pagos, né? E a gente nem sempre tem recursos para isso. Esses artigos pagos, muitas vezes a gente tem acesso a eles na universidade, tá? Quem faz parte da mentoria do Beta, muitas vezes eu tenho acesso a esses artigos, eu passo para a pessoa de forma normal, gratuita, tá? Só me pedir o artigo. Mas esses artigos, então, de boas revistas, muitas vezes os artigos em inglês, eles acabam sendo pagos, né? Então, muitas vezes também a gente acaba escolhendo artigos nacionais, tá? Do Google Acadêmico ou do Cielo, enfim, para que a gente possa usar no nosso trabalho. Tem problema, prof, usar só artigo em português? O ideal não seria, né? Mas se por acaso você não consegue entender nada de inglês, nem se você colocar ele num tradutor, aí é melhor que você realmente saiba do que tu está falando, né? Mas isso a gente vai conversando também durante a mentoria, vai melhorando essa situação, tá? Dentro da mentoria a gente também vê como a gente utiliza os buscadores, né, os principais buscadores de artigo, quais palavras-chave usar, quantas palavras-chave usar, para que a gente consiga realmente acessar aquele artigo que vai nos ser interessante. A gente também aprende como escolher o artigo através de data, através de revista, ou através de tipo de artigo, né, artigo científico, um artigo de revisão, ou enfim, né, um capítulo de livro. E a gente vai então aprendendo a escolher essa literatura que a gente vai usar. Tá? É importante você que for fazer uma revisão de literatura, né? A prof vai dando uma dica no caminho, tá? Vocês vão anotando aí. É importante, se você for fazer uma revisão de literatura, não usar uma revisão de literatura. É importante, se você for fazer um TCC, não usar um TCC. Porque vocês vão estar... por exemplo, eu estou escrevendo meu TCC e eu vou lá e começo a citar só TCC... Quem sabe desse TCC que eu li, que eu gostei, que o assunto me chamou a atenção, eu vou atrás dos artigos que ele citou para eu dar uma lida, e desses artigos que ele citou para eu dar uma lida, eu posso ir atrás de pessoas que citaram esses artigos para também ler o trabalho delas e ver o que tem de mais recente. Tá? Quando a gente vai citar um trabalho acadêmico que não for um artigo, dentro de um TCC, é melhor que a gente cite, então, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que o pessoal está um pouquinho mais à frente da gente, né, nessa busca por verdades científicas, tá? Eu gosto muito de fichar os artigos que eu leio. Tem gente que não gosta, tem gente que vai lendo e vai pegando umas ideias, vai sublinhando, gosta de imprimir. Enfim, cada um tem sua forma de lidar, né, com a sua leitura, tá? Eu gosto muito, então, de pegar esse artigo e começar fichando
né? Obviamente, se eu for ler ele inteiro, que nem todos os artigos que eu pego para ler, eu leio ele inteiro, tá? Porque senão eu ia gastar muito tempo e ia chegar uma hora que eu ia estar tão cansada de ler tanto artigo que eu ia perder de ler algum que fosse realmente interessante. A primeira coisa que eu olho no artigo é o título, tá? E por isso que o título do teu TCC tem que ser algo bem interessante, tá? Evite o mais do mesmo no título, tá? Evite a influência de em tal coisa, a importância de em tal coisa, sabe? Evite aqueles títulos que a gente vê que sempre repetem, porque eles acabam não prendendo tanto o leitor, tá? Mas enfim, eu vou lá e eu leio o título primeiro. Aí se eu gostar do título, eu vou dar uma olhadinha ali no resumo, para ver qual que é a ideia do artigo, qual que é o objetivo do artigo, do que se trata. Aí eu vou dar uma olhada lá atrás nas citações, para ver se aquele artigo citava artigos recentes também, tá? Aí se tudo isso me chamar a atenção, eu volto, dou uma olhadinha no materiais e métodos, e se realmente for algo que vá acrescentar no meu trabalho, eu leio o artigo inteiro, tá? Sempre que tu for ler um artigo inteiro, é importante que você tenha um senso crítico ao ler aquele artigo, tá? Que você critique mesmo. Nossa, achei que essa metodologia não tem nada a ver. Achei que esse objetivo tá tão amplo, tão bobo. Achei que a conclusão não respondeu o objetivo. Nossa, como é que conseguiu publicar isso aqui? É bom que tu tenha essa capacidade, tá? Crítica de perceber. E às vezes, muitas vezes, tá, na faculdade não dá tempo de a gente discutir tantos artigos quanto deveríamos e a gente não aprende a fazer essas observações críticas do artigo, tá? Então, quem sabe agora o momento de você colocar isso em prática, né? É uma habilidade que a gente pode ir desenvolvendo, tá? Começar a criticar aquilo que a gente lê, aquilo que a gente recebe. Pois bem, aí então eu começo esse artigo que eu resolvi ler inteiro, eu começo anotando, eu faço no Word, porque a minha letra é tinhosa, eu começo anotando, então, a referência. Porque depois, para eu ir atrás de quem falou o quê, quem era o... Nossa, dá uma confusão. Então, às vezes, a gente passa um trabalhinho mais agora fazendo uma referência no começo, sabendo de onde saiu aquele artigo, às vezes copiando o link, o cabeçalho, recorta e cola ali e tal. E faço minhas anotações já com as minhas palavras, tá? Eu não copio pedaços do artigo e colo ali. Porque dali, né, para esse copia e cola, para você plagiar, aquele artigo é 2 palitos. E a gente não quer que isso aconteça. Tá? As piores coisas que podem acontecer num trabalho de TCC, né, na minha opinião, eu acredito que na opinião de vários professores, eu vi alguns colegas entrando aí, a pior coisa disparada, a primeira, é plágio, tá? Tu copiar o trabalho de alguém. Isso é muito feio, isso é antiético, isso é ilegal, tá? Então você não pode copiar o trabalho de alguém. Tu tem que ler aquele trabalho e citar aquele trabalho, né? Dar as ideias da pessoa que desenvolveu aquela ideia de forma adequada, tá? A segunda pior coisa, ou talvez a primeira, elas estão ali brigando, é você pagar alguém para fazer o teu trabalho. Isso é inadmissível. É o teu trabalho. Vai o teu nome lá. É a conclusão do seu curso de graduação. Então é importante que você despenda um tempo para fazer isso e fazer isso de forma primorosa, tá? É bom já deixar bem claro, que eu já recebi essa pergunta várias vezes, a prof não faz trabalho de ninguém, tá? A prof vai andar do seu lado enquanto tu faz o seu trabalho, te dando dicas, te acompanhando, ouvindo você tanto da forma técnica, daquilo que tu quer falar, como às vezes pessoal, porque a gente sabe que no final da faculdade dá um nervoso, a gente fica naquele momento assim, né? Ai, meu Deus, eu não vou dar conta. A gente é mais forte do que a gente imagina, tá? E é nessas horas que a gente percebe. Então eu vou estar do lado de vocês o tempo que for necessário até você entregar a tua versão final, tá? Do começo da mentoria até o final, até você entregar a tua versão final. Por isso mesmo também que a prof não pega muitas pessoas na mentoria, porque é realmente eu e você conversando, tá? Não vou fazer um aulão e botar todo mundo ouvindo a mesma aula, porque eu sei que isso não funciona, tá? É importante que a gente se veja, é tudo feito online, né? Acabou que a pandemia ensinou a gente a usar bastante essa ferramenta. Então é tudo feito online na mentoria, a gente vai conversar por videochamada, mas eu vou te ver. E eu vou ver se você está entendendo o que eu estou falando, se você está num dia cansado, se você, enfim, não está mais assimilando, a gente para e continua a tutoria no outro dia. É algo bem pessoal e bem próximo, tá? Eu te dou meu WhatsApp, tu manda mensagem a hora que tu quiser, eu vou responder nos horários comerciais, né? Por questão, enfim, para até não te incomodar num horário fora do comercial, mas você pode mandar mensagem para mim na hora que tu precisar e assim que eu ver, eu respondo, tá? O pessoal que é da mentoria está aí. Pode confirmar que sempre que necessário, sempre que vocês me necessitam, eu respondo. Eu estou sempre à disposição, tá? Beleza. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Já falamos de plágio. Eu fiz aqui uma colinha. Já falamos de plágio,
que é algo que não pode acontecer, né? Existem várias formas de plágio, tá? E nenhuma delas são aceitas dentro da ciência. Então existe o plágio que ele é integral, tá? Então quando você copia toda a obra de um autor, e por mais que você copie toda a obra do autor e dê como é que eu vou dizer, coloque o nome dele ali, mas você não cite isso de forma adequada, acaba sendo considerado um plágio, tá? Existe o plágio parcial, onde tu pega trechos de diversas obras e faz ali uma mistureba, faz o Frankenstein e tu não põe o nome de ninguém também. E existe, quando essa ideia, o conceitual, quando a ideia, então o conceito, ela é escrita com as tuas próprias palavras e você não dá à pessoa um nome, né, dela, não dá os créditos dessa pessoa, tá? Nenhuma dessas formas de plágio são aceitas dentro da comunidade científica, obviamente, não serão aceitas no teu TCC também. Eu acredito que plágio, em muitas universidades, seja o plágio e comprar, né, o TCC e alguém descobrir, sejam as formas mais comuns de reprova, tá? De todas as pessoas que passaram pela mentoria do Beta, não houve nunca nenhuma reprovação, então é 100% de aprovação. A grande maioria, eu diria que não fiz essa conta ainda, tá? Mas os 80, 90% das pessoas com nota máxima. Nota máxima que eu falo é 10, 9,5 eu não estou contando, tá? Esse 9,5 está entrando nos 20% ali. Então, quando a gente segue, né, uma linha de raciocínio, a gente tem alguém do lado da gente para acompanhar a gente, a possibilidade de sucesso ela é muito maior. Tá? Alguém que já viveu aquilo, né, já passou pelaquela experiência e tal. Fica bem mais fácil, tá? A gente também fala bastante na mentoria, e acho importante a gente conversar aqui hoje, deixa eu ver se eu estou falando muito, sobre dicas gerais de redação, tá? Eu não sei como é na tua universidade, como foi a sua realidade de formação, mas por conta desses 2 anos de pandemia e de muito trabalho online, né, muitas vezes a gente deixou de escrever artigos científicos ou trabalhos acadêmicos em geral, ou ainda participar de eventos que eu pudesse mandar um resumo, ou ainda ler mais a respeito, estar mais presente nesses eventos científicos também. E isso acabou nos deixando um pouco atrás, né, de quem realmente conseguiu fazer a faculdade inteira de modo presencial. Porque a gente acaba esquecendo muitas vezes como que faz uma redação. Tá? Não só a científica, mas a redação em geral mesmo. Então a gente vai aprender e vai conversar na mentoria sobre como que eu faço a citação, né, para a gente começar evitando qualquer tipo de plágio. Como que eu escrevo o texto, como é que eu vou engajar a pessoa que está lendo o meu texto para que ela consiga acompanhar minha linha de raciocínio, né, tudo que eu fiz no meu trabalho, para que lá na conclusão não seja nenhuma surpresa. Tá? Então a gente vai trabalhar para que a gente perceba a importância do objetivo, tá? O objetivo do teu trabalho é o coração do teu trabalho e tudo vai estar ao redor dele. A conclusão vai responder o objetivo, a metodologia vai trabalhar para conseguir responder esse objetivo, certo? Então você vai lá na tua introdução falar sobre a sua justificativa de por que você escolheu aquele objetivo, né? Aquela sua pergunta. Então tu vai ver que está tudo linkado. Eu não posso ter o objetivo A e concluir C. Tá? A pessoa que está lendo o teu trabalho vai perceber que houve ali você se perdeu no teu texto. Então a gente vai conversar sobre isso. Vamos conversar sobre o básico, às vezes, da redação, sabe? Eu falo bem, mas na hora de escrever eu me embanando inteiro. E é comum, tá? Porque às vezes na hora de escrever, tu quer escrever muito bonito, com palavras que tu não usa no dia a dia, e você acaba indo e voltando numa ideia e fica muito confuso, tá? Então nada melhor do que a gente usar o bom e velho sujeito, o verbo e complemento. Para a gente não começar com o complemento, depois vir o sujeito e o verbo e começar a bagunçar a nossa ideia. Também é importante que a gente organize as nossas ideias em parágrafos organizados, organizar em parágrafos organizados, mas organizar de forma que a gente flua com aquela conversa, tá, para o leitor, e que você não comece um parágrafo falando de A, o segundo parágrafo falando de B, o terceiro falando de C, o quarto falando de B, o quinto falando de A de novo, e quando você vê virou uma lambança, tá? A gente vai conversar sobre como organizar esses parágrafos para que eles fiquem, então, fazendo sentido e fazendo uma lógica de raciocínio para quem for ler. A gente também conversa sobre a estruturação de um parágrafo, né? Eu não posso fazer um parágrafo de uma linha só, tá? E eu não posso fazer um parágrafo de uma frase só, que tenha 8 linhas. Eu não posso fazer uma frase de 8 linhas. Quando alguém está lendo o teu trabalho e você tem uma frase muito longa, na metade do caminho a pessoa já se esqueceu do que ela estava lendo.
tá? Então a gente tem que saber usar ponto, vírgula, essas coisas para que a gente possa aprender o leitor no teu trabalho, tá? Vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre as sessões que são importantes estar dentro do teu trabalho, né? Como que você pode dividir esse trabalho de forma a responder o teu objetivo, tá? E assim a gente vai conseguir então conectar. Tudo certo, eu tenho um objetivo X. Para eu poder responder o meu objetivo X, eu vou ter que falar de tais assuntos. Esses tais assuntos devem estar organizados de certa forma que realmente leve o leitor àquela conclusão que tu vai ter. E assim a leitura fica boa. A pessoa vai lendo, vai entendendo e vai chegar na conclusão contigo, tá? Às vezes, em alguns trabalhos acadêmicos, a gente tem organizações diferentes, tá? Como, por exemplo, muitas vezes em pré-projetos ou TCC, a gente tem os subtítulos, né? Que já vem de demanda da universidade, como, por exemplo, justificativa, hipótese, pressuposto, objetivos específicos, o problema, né? Alguns deles já vêm definidos pela pessoa responsável pela disciplina, tá? E a gente tem que saber o que escrever em cada um deles. Que mais? Quem for fazer pesquisa, a estruturação do artigo, né, do TCC, vai ser diferente de quem for fazer uma revisão bibliográfica, certo? A pesquisa vai ter que contar com metodologia, materiais e métodos, vai contar com resultado e vai contar com discussão. E a gente tem muita confusão na cabeça quando a gente fala em resultado e discussão. E a gente vai tirar essas confusões da cabeça também na mentoria, falando o que vai no quê. Onde que eu coloco materiais e métodos, onde que eu coloco análise estatística, qual análise estatística eu posso usar. Dependendo da análise estatística, até a prof mesma faz para ti, a gente conversa a respeito dela, tá? E qual é a diferença de resultado e discussão, certo? Para que a gente possa realmente colocar cada coisa no seu lugar e fazer um texto bem primoroso, tá? Sobre o título a gente vai discutir bastante, e o título vai ser uma das últimas coisas que a gente vai falar, tá? Tu tem o teu tema do trabalho, a gente vai trabalhar sobre isso, e quando ele tiver uma conclusão, uma cara, a gente vai poder dar um título para ele, evitando aqueles batidos que a gente já conversou, tá? Colocando então títulos mais interessantes. A gente vai falar também sobre a referência. O pessoal chora na hora de fazer referência bibliográfica, tá? Mas, gente, é receita de bolo? É só seguir aquela receita, tá? Normalmente o pessoal usa BNT, então é só você seguir aquela receitinha de bolo e a gente vai conversar a respeito sobre essas referências também. Para quem faz parte da mentoria, para eu ter certeza que o trabalho vai ser entregue bem, bonito, elaborado, organizado, porque às vezes a gente conversa bastante sobre o tema, a gente conversa sobre os artigos que tu leu, enfim, tá, tu faz um texto bom, mas a formatação não tá legal. E lá na tua defesa o pessoal vai pegar no teu pé por conta da formatação. Então, para quem faz parte da mentoria, eu já coloco junto uma formatação final. Então, o texto tá final, tá finalizado, prof, é isso, beleza. Eu dou aquela última olhada geral na formatação, na normatização e te entrego, né, formatado em PDF e Word para você poder enviar então para a tua banca, tá? Depois na última versão. Prof, daí como é que funciona, hein? Eu vou escrevendo e vou te mandando? Não, a gente vai ter então tutorias iniciais para falar sobre esses assuntos de como fazer o texto, como organizar, onde pesquisar, quais tópicos você acha que é interessante colocar, eu vou dar minha opinião, se eu concordo, se eu discordo, se eu acho que deveria ter outros tópicos, enfim, a gente vai conversando a respeito e tu vai começar então a fazer uma primeira versão, tá? É importante que haja uma primeira versão mais completa, porque se você fizer a introdução e me mandar, um tópico X e me mandar, e me mandando aos pedaços, eu não vou perceber essa fluência, sabe? Essa fluidez do teu trabalho. Então é importante que tenha essa primeira versão. Dessa primeira versão eu vou dar então uma olhada, vou ver o que falta falar, onde a gente pode melhorar e assim por diante. E aí eu te devolvo essa primeira versão. A gente vai conversar também sobre essa dinâmica de a prof corrige a versão, devolve para ti com sugestões, você vai atrás daquilo que a prof sugeriu, claro, se você concordar, né, o trabalho é teu, para que a gente evite de ter vários documentos ou a gente perca de conversar sobre um assunto adequado, tá? Então a gente também vai falar sobre isso. Bom, lá no final, então, tu vai ter um trabalho que tudo vai conversar, né? O objetivo vai conversar com a sua justificativa, que vai conversar com a revisão, que vai conversar se tu fez uma pesquisa com a metodologia, que vai conversar com o resultado, a discussão e vai levar para uma conclusão, tá? E você vai ter o trabalho pronto, beleza, vou entregar para minha banca e eu tenho que fazer a apresentação.
Aí é outro momento que o pessoal chora. Porque também, por conta desse tempo que a gente passou em ensino remoto, né, muitas vezes a gente não pôde apresentar ou, né, trabalhar com essa parte de expressão oral mesmo, de comunicação, tá? E aí a gente vai trabalhar juntos também na tua apresentação. Também, assim como eu não fiz o teu trabalho, eu não vou fazer os teus slides, né? Eu vou te dar dicas de como fazer os slides, enfim, você vai lá e faz os teus slides e apresenta uma vez para mim. Nessa primeira apresentação que tu faz para mim, eu vou anotar coisas que você poderia ter colocado que tu não colocou, coisas que estão sobrando ali que você pode tirar. Vou cronometrar toda a tua apresentação para saber quanto tempo você gastou em cada tópico que tu te disponibilizou a falar. E a gente vai conseguir então melhorar aquele trabalho que tu tem. Aí tu vai estudar mais um pouquinho, volta e apresenta para a prof de novo, até que tu fique seguro o suficiente para apresentar para a banca, tá? Dentro dessa fase, dessa parte aí de preparação para a apresentação, a gente precisa de alguns dias, né, para que a gente possa se adequar, melhorar o trabalho que vai ser apresentado, a forma de falar e tal. E também a prof vai observar com um olhar, né, de quem está cuidando do que tu está falando, enfim, e eu vou ter a oportunidade, por ver mais vezes, também pensar em prováveis perguntas que a banca pode te fazer. Tá? Por mais que muitas vezes não é o tema que eu trabalho, que eu tenho conhecimento maior a respeito, eu vou pesquisar contigo os artigos, eu vou ler a respeito, alguma coisa ou outra, eu posso sim ter dúvidas que possam agregar no teu trabalho. E aí você já vai preparado para a tua banca, com possíveis perguntas que possam vir, né? Até porque eu já participei de algumas dezenas de bancas de TCC também, então a gente sabe mais ou menos o que é perguntado, o que é esperado do aluno, né? E aí você consegue bem mais tranquilo, tá? Essa parte da tranquilidade, de você saber que você fez tudo que tu pôde, é meio caminho andado. Se tem alguém aqui que já fez mentoria comigo e já defendeu, pode comentar aí também. Vocês estão muito tímidos. Mas enfim, deixa você mais tranquilo. E isso faz com que você consiga, então, respirar, falar tudo que tu sabe, porque o trabalho foi você que fez. Tu fez o trabalho todinho, do começo ao fim. Eu só fiquei do teu lado dando sugestões, te acompanhando, te acalmando, certo? Então, lá na hora de apresentar, tu também vai saber tudo, tá? Tu vai estar de boa apresentando o teu trabalho sobre aquele tema que tu tanto gosta, que realmente te brilhou os olhos, né? E vai defender a tua ideia, né? O teu TCC. E, gente, quando a gente segue essa receita, que não é bem uma receita, porque cada pessoa tem, né, o seu toque, né? Então, uma receita com seus temperos individuais. Quando a gente segue esse caminho juntos, é batata que vai ser sucesso, tá? Não tem como dar errado. A não ser que você vá lá e participe da mentoria e suma. Ai, prof, eu tô sem tempo, não consigo, não vou fazer qualquer coisa, eu vou entregar. Aí eu fico de mãos atadas, né? Aí entra lá nos 20% que não entrou, que não pegou a nota máxima, tá? Porque realmente é um trabalho que vai ter que sair de ti, que tu vai ter que te dedicar e que vai fazer, tá? Eu gosto de deixar bem claro, tá? Que tu que vai fazer. No começo eu lembro que tinha o pessoal daquele da universidade chegou a me perguntar, tá, tu faz o TCC pra galera? Eu digo, não, né? Primeiro que eu não tenho tempo, né? Segundo, porque eu acho isso errado e legal, eu nunca faria isso. E terceiro, que o aluno tem que passar por essa experiência. No final, quando tu olha pra trás, tu vê tudo que tu estudou, tudo que tu fez, as noites que tu não dormiu, os finais de semana que tu passou em casa estudando, e que tu deu conta, e que tu conseguiu o teu diploma porque tu fez um TCC bom, não tem quem te pague por isso, sabe? É algo teu, o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. E vale a pena a gente investir nisso. O que mais que eu tenho pra contar pra vocês? Se tiver dúvida, vão perguntando, tá? Como eu comentei, eu vou deixar para as pessoas que fazem parte da mentoria meu WhatsApp, né? O atendimento é individualizado, cada TCC é um TCC, cada tema é um tema, cada pessoa é uma pessoa. Algumas pessoas precisam de mais acompanhamento, de realmente suporte, às vezes até psicológico, emocional, né? Tá junto ali, a prof tá aí para isso, tá? E a gente consegue, então, tá sempre junto do começo até o final. Fui lá, apresentei e a banca pediu correções ou sugestões. Pode acontecer, tá? A banca, ela tem outra visão científica sobre aquilo, ela pode pedir sim sugestões, tá? Correções, alterações. E isso pode também não abonar a tua nota, tá? Não desabonar a tua nota. E quando você tiver correções para fazer, também você vai fazer essas correções solicitadas, se você achar que é pertinente. Manda para a prof dá aquela última corrigida, a última analisada. Assim que tiver finalizado, também arruma na formatação, para que realmente o artigo que for publicado, né, o teu TCC que for publicado,
seja a melhor versão do teu TCC que tu pode fazer, tá? Para ficar algo na memória que valha realmente a pena, tá? Pessoal, eu vou parar por aqui, porque não sei se tem alguma dúvida, eu não quero também tomar muito tempo de vocês, a gente já está 40 minutos conversando. Deixar aqui falado, então, que para 2022, primeiro semestre, eu tenho mais 4 vagas, tá? E dessas 4 vagas, tem 2 pessoas que estão para me dar a resposta, então talvez eu só tenha mais 2 vagas, tá? É importante, você pode me perguntar assim, prof, é importante desde o começo do semestre a gente fazer a mentoria ou eu posso deixar mais para o final? O que pode acontecer se tu deixar mais para o final é que você tem que refazer tudo. E aí o trabalho é dobrado, é mais cansativo, enfim, tá? Então vale a pena, o valor é o mesmo, tá? Então se você pegasse, por exemplo, a mentoria agora, que é começo de semestre, e pegasse a mentoria lá em maio, que tu tem que entregar daqui a 3 semanas a tua versão, o valor é o mesmo, o trabalho é pior, tá? Pra você, no caso, né? O que mais que eu tenho pra contar pra vocês? Acho que era isso, gente, tá? Estou à disposição. Qualquer dúvida, porque às vezes tem vergonha de escrever aqui ou assistir. Eu não ia deixar essa live gravada, mas ontem eu fui dar aula e comentei com os alunos da nona fase que eu ia fazer a live. E eles pediram, prof, por favor, deixa gravado pra gente assistir, que a gente tem aula no horário. E eu acredito que seja a situação de muita gente, né, de noite ter aula no horário. Então, eu vou deixar gravada assim essa live, pelo menos um tempinho aí, uma semana, talvez, para o pessoal poder assistir, pegar essas dicasinhas. E se tiver dúvida, pergunta aqui nos comentários mesmo, que a prof vai deixar ali no feed. E assim que eu for vendo, eu vou respondendo também, tá? Então, pontos importantes que a gente conversou hoje. O tema tem que sair do seu coração, tá? O prof não pode inventar um tema para você, tem que sair de ti. 2, escolha bem esse tema porque tu vai ficar o semestre inteiro ou o ano inteiro trabalhando em cima dele, tá? Então, vamos escolher esse tema com bastante cuidado, tá? 3, dedique-se, porque se você tiver uma dedicação, tô vendo alguns alunos entrando aqui que foram nota máxima, se tu tiver dedicação, você chega lá no sucesso, naquilo que você realmente almeja, tá? Eu já ouvi e me emocionei, né, com os alunos que lá no final, depois da defesa, falaram: meu sonho da faculdade sempre foi defender o TCC e ter nota 10, terminar com nota 10. E eu consegui. E isso é muito gratificante para quem é professor. Quem está aqui assistindo que é professor sabe que o sucesso de vocês é aquilo que aquece o nosso coração, aquilo que motiva a gente para continuar trabalhando, tá? Então eu quero que você, que está passando por esse momento de TCC1, TCC2, consiga isso também, porque todo mundo tem essa capacidade, né? São habilidades que a gente vai desenvolvendo juntos, tá? E corre, que se você quiser ajuda da prof nesse semestre, são essas 4 ou 2 vagas que eu ainda tenho. E para o semestre que vem, já dá para você fazer uma pré-reserva, tá? Semestre que vem vou pegar menos pessoas ainda. Porque, como vocês sabem, a prof tá esperando a Bela, né? Vai nascer em julho. E daí, ano que vem, no semestre que vem, quer dizer, né? De agosto em diante, eu vou pegar menos pessoas para que eu realmente consiga acompanhar essas pessoas de perto, tá? Se eu pegar muita gente, eu não vou conseguir fazer esse acompanhamento individual, porque eu vou ter minha filhinha para cuidar, né? E eu sou marinheira de primeira viagem, né? Minha primeira filha, então talvez eu precise de bastante tempo para isso. Então eu vou pegar bem menos pessoas no semestre que vem e já tô abrindo aí uma lista de espera para quem quiser, tá bom? Dito isso, galera, a gente se vê aqui no Beta. Semana que vem eu vou fazer outra live. E semana que vem a live vai ser nada a ver com TCC, vai ser tudo a ver com bem-estar, com uma pergunta que todo mundo me faz. A gente vai conseguir conversar a respeito, que é: como que eu trabalho com bem-estar animal? Eu gosto tanto de bem-estar animal, mas eu trabalho aonde? Eu faço o quê? Né? Quem trabalha com bem-estar? O que come? O que vive? Onde moram? Então, semana que vem, na quinta-feira também, nesse mesmo horário, a gente vai fazer uma live falando sobre como trabalhar com bem-estar animal, né? Ótimo, adoro animais, adoro bem-estar, eu gosto de ver eles vivendo bem, uma boa qualidade de vida, mas eu também quero ganhar dinheiro. Os boletos estão chegando, né? Então a gente vai conversar sobre como conseguir trabalhar com bem-estar animal. Olha, a Thaís já gostou, né? A Thaís defendeu essa semana passada, né, tá? Defesa bem legal. Então a gente vai falar então semana que vem sobre como trabalhar. E Thaís, foi a pergunta que tu me fez lá na tua defesa de relatório final, que eu fiquei pensando, meu Deus, todo mundo pergunta isso mesmo, vou fazer uma live a respeito. Então a Thaís é a mãe da ideia da live, né? Uma das últimas pessoas que me perguntaram. Certo? Então, gente, a gente se vê semana que vem. Durante a semana eu também estou sempre à disposição. Só chamar e a gente conversa, tanto no direct, enfim, o prof tá aí.
Beleza? Beijo pra vocês, se cuidem e até a próxima. Beijo, gente!